Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Provérbio, capítulo 3, de verso 1 a 6, aonde o nosso bom Deus Todo-Poderoso, aquele conselha, ele dá um aconselhamento para que todos os filhos venham honrar os seus pais, para que eles venham ter longevidade, para que eles tenham ter vida em abundância, que o Senhor honra aqueles que obedece aos seus pais. Os filhos que obedecem aos seus pais, obedecem a Deus, o Senhor, Ele dá longevidade, Ele dá saúde, Ele dá prosperidade, Ele dá vida em abundância. É um dos princípios da palavra que o Senhor diz, que é para que os seus filhos honrem os seus pais e seus pais venham também amar os seus filhos. Porque os filhos é uma bênção que o Senhor dá para que os seus pais cuidem aqui em vida, e vida com abundância. E para que os seus filhos tenham uma longevidade, é necessário que eles venham ter amor, ele venha respeitar, ele venha dar amor, contribuir e respeitar os seus pais. Assim também que venha. É um dos mandamentos da palavra, meus amados e queridos irmãos, é um mandamento da palavra que o Senhor pede para que seus filhos honrem e também que os pais dêem muito amor aos seus filhos. Aqui também fala muito do amor, de respeitar as leis do Senhor, porque as leis do Senhor é um mandamento, os mandamentos do Senhor. Também é necessário que venha também respeitar e honrar os mandamentos do Senhor, porque assim o Senhor faz e assim o Senhor prospera os seus aqui na terra. Em obediência, em alinhamento, o Senhor só quer que a gente venha ter um coração disponível, um coração ensinável, para que Ele venha fazer a boa obra na vida dos seus. E aqui é um apelo em Provérbio 3, de verso 1 a 6, onde o Senhor pede para que os seus filhos venham honrar os seus pais. Aqui fala da honra, aqui fala da obediência, aqui fala do amor, aqui fala da importância de honrar os princípios da palavra, honrar as leis e honrar os mandamentos. É os mandamentos da palavra, aonde todos nós temos que estar alinhados, independente. Aqui fala dos filhos honrar os pais, mas também pede para que nós, adultos, também venha estar alinhado à vontade do nosso bom Deus, venha estar alinhado o propósito do Senhor, porque quando nós estamos alinhados, a gente honra o Senhor e o Senhor nos honra. Glórias a Deus. E para nós é um privilégio honrar o Senhor, estar alinhado à vontade do Senhor, que nosso coração esteja alinhado à vontade do Senhor. Glórias a Deus por isso. E aqui no verso 3 a 6 diz assim: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no coração as minhas instruções, as instruções que o Senhor nos dá, é a obediência. Ele aqui fala na obediência, fala na honra, fala no amor, fala na obediência, em obedecer os seus mandamentos, as suas leis. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor, a felicidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Glórias a Deus. Então foi o que eu havia falado, acabei de falar, que quando a gente está alinhado aos caminhos do Senhor, às instruções do Senhor, a gente só tende a ter uma vida em abundância, uma vida com paz, com tranquilidade, que não tem coisa melhor do que a gente viver em paz. A paz excede todo o entendimento. A nossa paz é inegociável. Se a gente ter paz, está tudo bem. Graças a Deus, a gente tem discernimento para resolver as nossas coisas. Temos discernimento para ouvir o Senhor, e isso faz toda a diferença em nossas vidas. Que assim seja na minha vida, na vida dos meus irmãos e de toda a humanidade, na vida de toda a minha família, toda a minha parentela, que todos venham viver essas instruções que o Senhor nesta manhã está nos direcionando. Aqui é uma direção para que seus filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e as nossas gerações, assim a gente possa viver essas instruções do Senhor para todo sempre, porque é muito fácil quando a gente não está bem instruído, não está na direção, a gente desviar do caminho onde pelo qual o Senhor traçou um caminho de vida, de paz, de prosperidade e também de abundância. Glórias a Deus. E também é um propósito abaixo dos céus, como eu falo sempre, é um propósito do Senhor nas nossas vidas. E que a gente esteja atentos, de olhos abertos, de coração ensinável, para viver esse propósito do Senhor. É fácil? Não é, mas com Deus tudo se torna mais fácil, e glórias a Deus por isso. Amém? Eu vou orar para que a gente venha ter esse discernimento, essas instruções do provérbio, de Provérbio 6, de Provérbio 3, perdão, de Provérbio 3, de 1 a 6. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, essa é a sua palavra, Jesus. Obrigada, Pai, por nos direcionar neste dia, nos direcionar esta palavra, Senhor, que pede para que os seus filhos venham obedecer aos seus pais, venham honrar os seus pais, venham seguir as instruções da palavra, que o Senhor quer um coração cheio de amor e ensinável, para que a gente não venha desviar do propósito que o Senhor tem para com cada um dos seus. Oh Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, só a gente não consegue, mas quando a gente está alinhado ao Senhor e pede ajuda ao Senhor, o Senhor nos capacita, Pai. A capacidade só vem do Senhor, só vem do alto, para aqueles que estão disponíveis, Pai, a obedecer, a ouvir, a ler, a entender e viver a palavra, Pai. Que eu e toda a minha família, eu e todos os meus irmãos e toda a sua humanidade venha estar, Pai, com o coração disponível para ouvir as suas instruções e para que a gente venha honrar os nossos pais, e que assim seja, Deus, não só nesses dias atuais, mas também, Pai, para todos sempre, para as futuras gerações, Pai. Já sempre houve e haverá uma preocupação da palavra do Senhor para com os nossos dos dias atuais, para com os seus nos dias atuais e para com os nossos nos dias atuais, e também as nossas futuras gerações, Pai. É uma preocupação constante do Senhor, assim como os nossos antepassados fizeram, para que a gente estivesse alinhado, Pai, no caminho, na sabedoria, no propósito, ser temente ao Senhor, ter um coração ensinável a Ti, alinhado a Ti, Senhor, e que a gente possa também viver e passar para os nossos futuros, para que as nossas gerações venham ser abençoados e agraciados
como todo, para todo, um sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus amados queridos irmãos, fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem todos com Deus.